Boa noite a todas e todos, bem-vindos, bem-vindas. Depois de 2 dias de muita troca de conhecimentos, chegamos à palestra de encerramento da 4ª Semana de Educação Inclusiva no Ensino de Biologia, evento realizado pelo Projeto de Extensão Inclubio, em parceria com a GRE Metropolitana Norte, GRE Recife Norte e CAPPE, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Cristiane Menezes, coordenadora da 4ª CEIBio e do projeto de extensão Inclubio. Tenho olhos castanhos escuros e cabelos da mesma cor, um pouco abaixo dos ombros, tenho pele morena, uso óculos de grau e estou vestida com uma blusa em listras verticais em 2 tons de verde. Uso colar e brincos prateados e estou com fones de ouvido brancos. Atrás de mim, em uma parede amarela, tem um espelho com molduras pretas e na frente desse espelho, um vaso com folhagens. Estou muito feliz em contar novamente com a presença de todas e todos vocês que nos ajudaram a fazer esse evento lindo, acompanhando nossas transmissões, interagindo com as ministrantes pelo chat, apresentando trabalhos, compartilhando experiências. Minha gratidão, especialmente a quem está conosco desde ontem. E eu quero iniciar essa noite de hoje também já agradecendo a todos os membros da família Inclubio que contribuíram para fazer a 4ª CEIBio. Tem muita gente trabalhando nos bastidores, vocês nem imaginam, tá? Mas vamos à nossa palestra de hoje, né? Atendendo a mais uma sugestão que recebemos dos professores da Rede Estadual de Pernambuco, temos como tema de hoje, nesse nosso encerramento, os desafios da inclusão de crianças e adolescentes em tempos de pandemia, que foi a temática mais solicitada pelas docentes da rede nesse período que nós estávamos organizando a 4ª CEIBio. Todos nós sabemos, né, que durante a pandemia, dentre os alunos mais vulneráveis, tanto diante dos riscos de contaminação pelo coronavírus, quanto em relação às perdas educativas geradas pela suspensão das aulas presenciais, estão os alunos com deficiência, pois estão mais suscetíveis do que outros a enfrentarem barreiras atitudinais de acesso à informação, de acesso a equipamentos e à educação, o que exige esforços extras para garantir os seus direitos. E devido às peculiaridades dos estudantes com TEA, o ensino remoto é ainda mais desafiador para esses alunos e para as suas famílias. Então, para falar sobre essa importante temática, temos conosco a professora Márcia Basílio como palestrante. Márcia, boa noite. Boa noite, obrigada a todos pelo convite. A professora Márcia Basílio é pedagoga, é mestra e doutoranda em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em psicopedagogia clínica e institucional. Atualmente é docente do Centro Universitário Uninabuco, atuando principalmente nos seguintes temas: representações sociais, formação de professores, especialmente no curso de pedagogia, inclusão, políticas públicas e transtorno do espectro autista. E na mediação, temos a professora Micheline Mota, que é também nossa parceira na vice-coordenação da CEIBio. Boa noite, Micheline. Boa noite. A professora Micheline Mota é licenciada em Ciências Biológicas, doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, onde é docente, atuando na licenciatura em Ciências Biológicas e no mestrado profissional no ensino de biologia, ProfBio, do CAV e UFPE. É também nossa parceira no projeto de extensão Inclubio, sendo vice-coordenadora. Atua nos seguintes temas: ensino-aprendizagem de ciências e biologia, educação em saúde, contextos educativos não escolares, educação inclusiva no ensino de biologia, estratégias e recursos didáticos para o ensino de ciências e biologia. Bem-vindas, meninas, muito obrigada por aceitarem o nosso convite e pela disponibilidade de estarem conosco nessa noite de encerramento. E também estão aqui com a gente a intérprete de Libras, Tatiana Lira, e nos bastidores desta transmissão
temos Joanes e Marcela e vários membros do projeto Inclubio. Muito obrigada a todos vocês que estão aí nos bastidores, pessoal. Antes de iniciar a nossa palestra hoje, como sempre, temos alguns avisos, né? Pois em todas as atividades sempre temos pessoas novas. Então, quero avisar que o link para registro da frequência será disponibilizado aqui no chat, tá? Basta preencher esse link apenas uma única vez, colocando o seu nome completo e o e-mail. Então, lá pelo meio para o fim da palestra, o link será postado no próprio chat, tá certo? Então, fiquem atentos. E também quero lembrar que ao longo da palestra vocês podem ir registrando suas perguntas, suas dúvidas e seus comentários, tá? Como vocês têm feito ao longo de toda a CEBIL. Então, participem, ok? Bem, eu passo agora a palavra às professoras Márcia e Micheline, pedindo que antes de iniciarem sua apresentação, também se audiodescrevam para quem está nos assistindo agora. Gratidão por estarem aqui com a gente. Olá, boa noite. Eu sou a Micheline, como a Cris apresentou, né? É um prazer enorme estar aqui nessa noite, noite de encerramento de mais uma CEBIL, ao lado de Márcia, que é uma pessoa que eu amo de paixão, nossa egressa do curso de Pedagogia. E, assim, é uma felicidade que já é a segunda mesa, né, que a gente divide, né, eu como mediação e ela como palestrante. Terceira mesa, ai, que bom, ela lembra de todas, né? Bom, eu tenho pele clara, né, olhos castanhos escuros, cabelos escuros, né, longos, uso óculos com armação preta, e ao fundo da sala onde eu estou, existe um quadro, né, de uma paisagem com uma moldura preta e branca, onde há uma casa simples, de interior, à frente dela há um riacho e uma estradinha de terra batida, onde um homem e uma criança andam de mãos dadas, né? Bom, então, para a gente começar os trabalhos dessa noite, a gente vai ter agora a fala da Márcia, e eu passo a palavra para ela, ela também se audiodescreve, e fica à vontade para começar a sua exposição. Um abraço, Márcia, até daqui a pouco. Boa noite a todos. Boa noite, professora Cristiane, professora Micheline. É uma honra participar mais uma vez do Inclubio, que é uma atividade de extensão riquíssima para a formação continuada dos docentes da educação básica. Então, agradeço a todos que estão aqui participando essa noite, agradeço o convite. Professora Micheline é muito cara para mim, pois foi minha professora na graduação, no curso de pedagogia, e hoje é uma honra estar com ela aqui compartilhando essa mesa. É a terceira mesa, professora, porque a outra foi presencial. É a segunda, eu acho que teve outras mais, é a segunda de forma remota, não é isso? Então, eu sou Márcia Basílio, minha pele é parda, meus olhos são castanhos escuros, meu cabelo também é castanho escuro, meu cabelo está preso, como um rabo de cavalo. Atrás de mim tem a minha parede, que é verde clara, com um ar-condicionado ao fundo e um guarda-roupa, certo? Então, a minha blusa é azul escura, com algumas estampas brancas, mas predomina o azul escuro. Então, é uma honra e um prazer estar aqui para aprender junto com vocês, porque o processo formativo é uma espada de dois gumes, né? Acerta quem pretende formar e quem está em processo de formação. Então, hoje eu quero trazer aqui para nós, para a gente conversar um pouco sobre a inclusão das pessoas que têm transtorno do espectro autista. Hoje, a gente está num desafio ainda maior,
o desafio da pandemia. A inclusão já é um desafio no contexto dito normal. Imagine nesse contexto, não é, desse novo normal que tem sido, tem até denotado uma maior exclusão escolar, não só das pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, mas também por questões econômicas, sociais, culturais, que têm feito as pessoas não terem acesso à educação. Mais do que nunca, nesse tempo de pandemia, a educação, a escola, ela tem mostrado seu valor e o quanto ela faz falta e o quanto os docentes têm buscado, nesse contexto, trazer da melhor forma possível formas de incluir toda a população escolar nos processos de aprendizagem, porque a escola ela tem uma função social, que é garantir a socialização, o direito à aprendizagem, a formação humana, a prática da cidadania. Então, a escola ela tem inúmeras funções sociais. Então, hoje o debate aqui é sobre os desafios da inclusão de crianças e adolescentes com TEA em tempos de pandemia. Porque a gente pode pensar não só nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais, mas também no ensino médio, já que as pesquisas têm mostrado que cada vez mais esses estudantes têm frequentado espaços cada vez tempos maiores, longitudinais de formação, têm chegado aos anos iniciais, aos anos finais, ao ensino médio, o que torna ser um desafio maior para o professor, que muitas vezes não tem na sua formação inicial uma formação que garanta a ele compreender como é que ele pode incluir o estudante com TEA, ou seja, com transtorno do espectro autista, dentro do ambiente escolar e principalmente da sala regular. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco sobre a educação como direito. Não é isso? A Constituição Federal, a mais recente, a de 1988, ela vai trazer a educação como direito. E não é um direito só das crianças e dos adolescentes ditos normais, normais entre aspas, né, gente? Isso é uma nomenclatura um pouco problemática, né? Porque será que essas pessoas são anormais? Elas não são. Agora, elas possuem algumas especificidades que vai demandar uma educação especial, certo? Então, um atendimento educacional especializado. Então, a Constituição de 1988 ela vai trazer a educação como direito e direito das pessoas com deficiência física, intelectual ou auditiva, certo? E sensoriais. A gente vai chamar de deficiência física, sensorial ou intelectual, os transtornos globais de desenvolvimento, que engloba as pessoas com TEA, certo? E as pessoas com alta habilidades e superdotação, tá certo? Preferencialmente na rede regular de ensino, preferencialmente. A própria Lei de Diretrizes e Base Nacional, né, 9394/96, ela vai reforçar esse direito, certo? Vai reforçar, inclusive ela tem uma seção que começa no artigo 58, que vai tratar só sobre a modalidade de educação especial para atender esse público.
Professor, o que seria uma modalidade? Tá certo que a gente está falando aqui para professores, certo? Mas também pode ter alguns estudantes que não saibam o que é uma modalidade. Uma modalidade, certo, é um atendimento específico que vai perpassar toda a educação escolar, desde a educação básica até o ensino superior. Então, a educação especial, o atendimento educacional especializado, ele pode acontecer desde a educação infantil até o ensino superior. E o que seria esse AEE, esse atendimento educacional especializado? Seriam os suportes necessários para garantir a inclusão dessas pessoas dentro da escola. Por exemplo, eu tenho um estudante que é surdo, eu vou precisar do intérprete de Libras, como acontece aqui nessa palestra, certo? Se eu tenho um estudante com baixa visão, eu vou precisar ou trazer esse estudante mais para perto do quadro, ou providenciar lupas, o que for necessário, ampliar as atividades, o tamanho da fonte das atividades, utilizar sempre hidrocor preto. Então, são pequenas e grandes suportes que podem auxiliar e ajudar no desenvolvimento da criança. Quando eu tenho uma criança que tem deficiência intelectual, eu preciso de um professor do AEE, que é um professor especializado em educação especial, que vai dar suporte ao professor da sala regular. Esse professor, ele não vai substituir, tá certo? A própria lei vai dizer isso, certo? A lei da educação especial, na perspectiva da inclusão, certo? Ela vai dizer que o atendimento educacional especializado, ele não é para substituir o atendimento da sala regular, mas o que ele vai fazer é suplementar e complementar o trabalho que já é feito pelo professor dentro da sala regular. Então, é um relacionamento de colaboração, de trocas. Então, o estudante com TEA, ele vai precisar desse professor do AE, para que esse professor do AE seja uma ponte para auxiliar na inclusão desse estudante com TEA dentro da sala regular, porque é um estudante peculiar, que tem algumas questões comportamentais, algumas questões de interação social, que vai exigir um profissional que auxilia ele, que vai ajudar o professor, além do apoio, profissional de apoio, os estagiários, que vai depender muito do grau de autismo que esse estudante pode ter. A gente vai falar um pouco sobre isso, certo? A Lei Berenice Piana, que é a Lei 12.774, de 2012, ela garantiu às pessoas com deficiência, às pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, o mesmo direito que as pessoas com deficiência, tá certo? Porque o TEA, ele não é uma deficiência intelectual. Pode acontecer de um estudante com TEA ter também uma comorbidade que seria uma deficiência intelectual, certo? Mas não obrigatoriamente. Tem estudante com TEA que não tem deficiência intelectual. Então, isso fazia com que as pessoas com TEA não tivessem os mesmos direitos das pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down. Então, para garantir o mesmo direito, foi proposta a lei Berenice Piana. Então, a partir dessa lei, foi garantido às pessoas com transtorno do espectro autista, primeiro, acesso à educação, tá? Preferencialmente na rede regular de ensino, e a educação e também o ensino profissionalizante. Por quê? Porque a gente não pode esperar que a escola apenas inclua. Incluir
não é só garantir que essa pessoa esteja dentro da sala de aula. Eu preciso, a partir das possibilidades e limites desse estudante, buscar que ele aprenda, até para ele poder depois ser inserido no mercado, de acordo com sua potencialidade. Então, o ensino profissionalizante é uma boa oportunidade para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, certo? Então, vamos lá, né? E o que seria a inclusão? O que seria o ato de incluir? É interessante a gente fazer um pouco a distinção entre educação escolar e educação inclusiva, certo? A educação inclusiva é um conceito mais amplo. Quando eu falo de uma escola inclusiva, de acordo com Mantuan, que é uma das teóricas que estuda muito bem o campo da educação especial na perspectiva da inclusão e é defensora da inclusão total, porque tem alguns teóricos que não defendem a inclusão total, defendem uma inclusão parcial. Eu acredito numa inclusão total, certo? Então, o que seria uma escola inclusiva, certo? O que seria uma perspectiva de uma educação inclusiva? É aquela em que todos, independente da sua condição cultural, econômica, física, intelectual, possam frequentar essa escola. A gente sabe que a escola que foi criada na modernidade, né, a partir lá do iluminismo, com suas ideias, é uma escola que molda um sujeito, né, que tem um ideal de humano homogeneizador. E esse ideal homogêneo, ele acabou excluindo do banco da escola não só as pessoas com deficiência intelectual, outro tipo de deficiência, mas também pessoas que não se adaptaram àquela escola padronizada. Né? Hoje, desde 1900 e meados para cá, se tem questionado muito esse modelo padrão de escola, que quer quem quiser que se adeque à escola se não está fora dela. Né? Hoje, a gente fala de uma inclusão escolar. Agora, quando eu falo de educação especial, educação inclusiva, certo? Eu estou falando especificamente de um grupo, tá? É diferente de inclusão escolar, certo? Quando eu falo de uma educação inclusiva, tá? Quando eu falo desse aspecto, aí eu já estou falando de um grupo específico que precisa de uma AE, de um atendimento educacional especializado para que ele possa ser incluído na escola. Por isso que eu falo de uma inclusão escolar e não de uma educação inclusiva, tá? De uma escola inclusiva, que é uma perspectiva mais ampla, tá certo? Então, de acordo com Mantuan, uma escola inclusiva, ou seja, uma educação inclusiva, é aquela em que todos os alunos têm a oportunidade de aprender segundo as suas próprias capacidades. Ou seja, não é o paradigma da integração, em que os sujeitos tinham que se adequar à escola, mas é a escola que vai precisar se adequar a esse sujeito, certo? Então, o professor, para trabalhar em um contexto de diferenças, precisa entender que a inclusão não se trata apenas de deficiências, né? A inclusão é muito maior. A inclusão tem a ver com a etnia, tem a ver com a questão LGBT, tem a ver com a diversidade que permeia a nossa sociedade. Né? Então, o que é incluir? O que é uma escola inclusiva? Né? É aquela que está aberto a todos as diferenças, é aquela que abraça, independente da condição cultural, econômica, política e social do sujeito, certo? Agora, a educação inclusiva, tá? Ela
né? A inclusão escolar, desculpe, a inclusão escolar tem a ver com a inclusão de pessoas que são público-alvo da educação especial na perspectiva da inclusão, certo? Vamos lá? Deixa eu beber uma aguinha aqui, senão a garganta não aguenta, né, gente? Então vamos lá. Para eu incluir, eu preciso conhecer, não é? Para eu saber o que é o meu estudante com TEA, eu preciso conhecer o que é o TEA. Agora, o que eu sempre friso quando eu falo de estudantes com TEA é a questão de a gente não utilizar o diagnóstico para rotular o sujeito, tá certo? Isso é muito importante. O professor, eu até nem gosto quando meus estudantes chegam e fazem: professora, eu tenho uma estudante autista. Veja, aí eu faço: como é o nome da estudante? Por exemplo, Maria. Olha, Maria é Maria. Agora, Maria, ela tem um transtorno do espectro autista, porque acaba, gente, a gente adjetivando o sujeito, né? É uma característica que faz parte do sujeito como qualquer outra. É um desenvolvimento é um neurodesenvolvimento diferenciado. Então, eu não posso rotular o sujeito porque ele tem um diagnóstico. Porque muitas vezes, quando eu olho só o diagnóstico, eu acabo deixando de ver a riqueza, as potencialidades que aquele estudante pode ter. Então, o diagnóstico ele serve para orientar as práticas dos professores, para ajudar, para eu entender por que aquele estudante está descompensado, como é que eu posso auxiliar na aprendizagem dele, sabendo como é o funcionamento do cérebro de uma pessoa com autismo, tá? Mas eu posso adjetivar aquela pessoa de autista como se aquilo reduzisse a pessoa só a um diagnóstico. Gente, por trás de um diagnóstico existe um sujeito de possibilidades, né? Um sujeito que pode, inclusive, ser desafiante para o professor, pode, como é que eu posso dizer, até acontecer coisas que o professor nem espera, né? Pode surpreender o professor. Então, se eu chego e já digo, eu tenho aquele estudante com TEA, deixa ele lá no cantinho, ele não atrapalhando, é as contas. Professor, jamais faça isso, certo? Tenha um olhar atento. Às vezes, professor, não precisa fazer tanta coisa para incluir, não. Eu vejo os professores, quando recebem um estudante com TEA, um estudante com síndrome de Down, um estudante com qualquer deficiência. Ai, meu Deus, acabou-se o mundo, o que é que eu vou fazer? Calma. Peça ajuda ao professor do AE, peça aos professores mais experientes, olhe para esse estudante como outro estudante qualquer que você tem na sua sala de aula. Às vezes o estudante não tem diagnóstico nenhum e não aprende. E é um desafio para você. Por que seria diferente? Porque um estudante tem TEA. Então, o professor precisa olhar para além do diagnóstico. Agora, o diagnóstico serve para garantir o quê, minha gente? Até o dinheiro na escola, né? Que a gente sabe que o Fundeb, a matrícula é dupla. Quando eu tenho um estudante com TEA, estudante com deficiência intelectual, física, sensorial, altas habilidades, a matrícula no Fundeb é dupla. É uma matrícula no AE e uma matrícula na sala regular, o que ajuda, porque são estudantes que vão exigir mais da escola, que vai exigir mais materiais, que vai exigir mais adaptação, tá certo? Então vamos lá. Segundo a Lei Berenice, vamos entender aí o que é o TEA, né? Já foi chamado de autismo, de síndrome. Hoje é um guarda-chuva, tá? Que vai agregar, certo, pessoas
que tem as características do que a gente vai chamar de transtorno do espectro autista, que pode ser em nível leve, moderado ou grave. E quais seriam essas características segundo a Lei Berenice Piana? Tá? Essa lei, que é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, tá certo? Vai dizer que é considerada pessoa com TEA, certo? Aquela que é portadora, eu nem gosto desse termo portador, mas vamos dar um desconto aqui à lei, né? Portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos 1 ou 2. Deficiência persistente, certo? E clinicamente significativa da comunicação e da interação social, tá? Então, essas pessoas podem ter... tem crianças que são muito repetitivas, que repetem aquilo que escutam na TV, e tem outras que não têm nem linguagem, certo? Vai depender muito do nível a que essa criança é afetada por essa síndrome, certo? A interação social, gente, é um problema que é sério. Imaginem nesse tempo de pandemia, com essa quebra de rotina que foi na vida dessas crianças com TEA. Mas vamos voltar aqui para a gente não... Eu tenho o hábito de sempre me distrair um pouco, então eu tenho que voltar, por isso que o slide me ajuda a centrar o pensamento, né? Eu diria até que eu tenho um transtorno do déficit de atenção, né? Mas nada que a gente não seja capaz de superar, mas vamos lá. Então, assim, vamos lá, né? Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação social, manifestada por deficiência na comunicação verbal e não verbal. Eu vou explicar o que é esse não verbal. Usada para interação social, ausência de reciprocidade social, tá? Falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento, tá certo? Padrões restritos e repetitivos de comportamento, esses e atividades, manifestações por comportamentos motores ou verbais, estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Essa lei, quem fez foi muito pertinente, porque conseguiu, nesses dois incisos, definir muito bem o que é a síndrome. Agora, a gente tem que entender que isso vai depender muito do grau que essa criança ela é comprometida. Se é um grau leve, tem pessoas que passam pela vida, tá? Tendo a síndrome e nunca foi diagnosticado, porque é tão leve que a pessoa só tem algumas características. É aquela pessoa que não gosta de socializar, aquela pessoa que tem muitas manias, que é muito tímida, que não consegue conversar, manter uma conversa, olhar nos olhos, não é? Então, isso pode acontecer, tá? É mais difícil diagnosticar as pessoas com autismo leve. Já o moderado, sim, e o grave, gente, geralmente tem muita dificuldade com linguagem, às vezes nem fala. Se fala, é muita ecolalia, ou seja, a repetição de palavras, e os que é moderado, eles também são bastante repetitivos. É bem comum, eles têm muita dificuldade. Vejam só, para a gente interagir socialmente, a gente tem que ter competência comunicativa. Não é isso? É interagir. Então, quando eu tenho dificuldade para me comunicar, já se torna difícil interagir socialmente. Então, uma coisa está interrelacionada com a outra. Então, quando eu tenho um estudante na minha sala com TEA, eu preciso estimular a socialização.
Agora, estimular até que ponto? Eu também não posso ser evasivo. Se eu vejo que aquele adolescente, aquela criança não está querendo socializar, eu não posso forçar, porque ele pode até descompensar e não ficar bem, né? Porque eles têm muita dificuldade. E o que seria essa comunicação não verbal? Seria a capacidade de a gente se antecipar ao outro. Por exemplo, eu olho para Micheline, aí eu consigo perceber se Micheline está triste, se Micheline está feliz, porque eu tenho essa leitura social. Então, é uma comunicação não verbal, é a leitura do corpo. Né? Às vezes, até a forma que a pessoa fica assim, ó, eu já consigo fazer uma leitura e antecipar o outro. Às vezes, a gente evita até briga, né? Quando a gente vê que a pessoa não está bem, ó, fulano não está bem, deixa ele lá. A pessoa que tem um transtorno, geralmente ela não consegue fazer essa leitura. Então, ela nem percebe que está importunando o outro. Aquela criança repetitiva. E outra coisa, eles repetem a mesma pergunta. Nem consegue perceber que você está cansado, irritado, né? Então, o professor já tem uma dinâmica de sala de aula bem estressante, né? Com muitos adolescentes, muitas crianças, e ainda tem aquele estudante que repete a mesma pergunta, não é fácil, não é? Inclusive, minha filha está no ensino médio e eu escutando a aula dela remota e tinha um estudante que ficava atrapalhando a aula o tempo todo e repetindo as mesmas perguntas e o professor já tinha respondido e ele perguntava de novo. Aí eu fui para a coordenadora da escola e disse, olha, vocês têm um estudante bem peculiar. Aí ela, você percebeu se foi. Aí eu disse, que bom que ele está incluso, né, participando das aulas remotas. Ela disse, tá. Inclusive, teve uma família que disse que ia tirar o filho se a gente não tirasse esse adolescente da escola. E a escola disse, não, jamais. Eu vou conversar com os pais, porque a família reclamou que estava atrapalhando o aprendizado do filho. Gente, olha, é uma aprendizagem. A gente tem que aprender com a diversidade e procurar estratégias para poder controlar esse estudante na sala de aula. Então, o professor tem que fazer e faz. Olha, fulaninho, não é fácil não, viu? Não é na primeira, não. Daqui a pouco é sua vez. Aguarde a sua... Eles aprendem, demora. Eles têm mais dificuldade para internalizar, mas também depois que eles internalizam a regra, eles conseguem, porque eles não aprendem. Os adolescentes, as crianças, elas aprendem as regras de formas tácitas. Eles não. Então, o professor precisa estar sempre dando feedback e ajudando esse estudante a se inserir socialmente e ensinando os demais a conviver com a diversidade, a tolerância. A gente sabe que a política pública de inclusão ela foi feita sem levar em consideração o desafio que seria para o professor. Inclusive, foi a forma mais econômica que o Estado, esse Estado neoliberal, fez para atender a esse direito da pessoa com deficiência frequentar a escola. Então, qual foi a saída mais barata, já que a gente não pode fazer escola específica, caro, professores especializados ia sair muito mais caro, então vamos incluir. Mas também a inclusão tem um lado positivo, que é de aprender com a diversidade. Então, o professor ele tem que trabalhar a turma toda para saber incluir qualquer estudante. Qualquer estudante. Eu não posso, de jeito nenhum, se eu tenho uma criança que é diferente em sala de aula, por qualquer questão, eu não posso deixar que os outros caçoem daquela criança. Eu tenho que ensinar ética, convivência, tolerância. Nunca tanto, gente. Questão religiosa, religiões diferentes, opção, questão de gênero. A gente precisa respeitar. Eu posso até não concordar com o outro,
mas eu preciso respeitar até para conviver. Então, a escola, ela tem essa função social. Então, esse estudante, ele não pode ser excluído. Como é que eu vou depois, quando eu estiver no mercado de trabalho, se eu tiver um colega com deficiência, se eu não souber como lidar com ele? Né? Então, a escola já é aí um espaço microsocial que representa a, a sociedade, o macro, que é a nossa sociedade, tá certo? Uma questão que foi bem poderosa, assim, nesse contexto da pandemia, que é uma das características muito fortes das pessoas com autismo, é a questão da rotina. Né? Eles são muito apegados à rotina. Quando o professor falta, quando na escola vai ter uma atividade diferente, sempre que possível, é necessário avisar o estudante com TEA, tá? Para que ele não se descompense, porque a rotina, como eles não sabem se antecipar, eles têm essa dificuldade para se antecipar, a rotina acaba dando segurança a esse estudante. Então, quando a rotina é quebrada, ele se desorganiza. Gente, quantas crianças com TEA, adolescentes e jovens, porque tem muitas pessoas na EJA também com TEA, se desorganizaram, porque a escola faltou. O próprio contexto da pandemia, não é? Acontece a pandemia, a gente tem que ficar dentro de casa. Se tem algum tratamento terapêutico, se faz psicólogo, se faz fono, se tem um atendimento multidisciplinar, isso é quebrado. Gente, essas crianças, se as crianças ditas normais já regrediram, imagine as pessoas com TEA, porque elas já têm essa tendência ao isolamento social, por causa da dificuldade de interação social e por causa da questão da comunicação. Então, no momento em que há uma pandemia, chega. Né? Desde março do ano passado, 2020, que a gente está nesse contexto de pandemia. Então, foi uma quebra de rotina muito forte. Então, todo o trabalho que foi feito de socialização, de aprendizagem, de adquirir conhecimento, porque a escola também tem que garantir a esses sujeitos a aprendizagem do conhecimento, porque muitos acham que incluir é só colocar o sujeito dentro da sala de aula e ele fica ali feito um jarro e nada aprende, o professor não se interessa, não aplica atividade, não procura buscar qual é o interesse, porque esses estudantes têm interesses, tá, gente? Até aqui diz assim, ó, padrões repetitivos, restritos repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Muitos têm interesses na área de biologia, muitos têm interesse na área de história, na área de geografia, e se o professor souber aproveitar esse interesse, ele pode. Eles têm uns que até são gênios, né? Mas porque não é porque eles são mais inteligentes que os demais, mas esse hiperfoco, quando eles têm um interesse específico e investem todo o tempo naquele interesse, eles acabam se tornando bons pela questão do hiperfoco. Então, é bom o professor saber o que é um estudante. Se eu tenho um estudante com TEA, qual é a dificuldade dele? Ele tem dificuldade de comunicação e interação social. Agora, a gente às vezes até se surpreende, viu? Tem uns que chegam e abraçam a gente, eles têm dificuldade com toque, mas tem uns que gostam de abraçar e você fica, oh, gente, que estranho. Então, não é bom a gente colocar eles em caixinha, não, tá? Sempre você vai encontrar uma pessoa com TEA diferente da outra. Agora, para fechar o diagnóstico, tem que ter essas características, tá? Então, a questão verbal é a da linguagem mesmo, e a não verbal é essa leitura social que eles não têm, tá? Eles têm muita dificuldade, não é? Porque acaba não tendo reciprocidade social. Olha, para manter uma conversa, por exemplo, a gente está conversando aqui, né? Dialogando, eles têm muita dificuldade. Muita dificuldade. Até os que são leves,
eles têm dificuldade assim, de manter uma conversa. Você tem que estar puxando, perguntando, estimulando, né, para que eles possam e as relações apropriadas para o seu nível de desenvolvimento. Geralmente, crianças e adolescentes com TEA, eles não se interessam por pessoas da mesma faixa etária. Geralmente eles têm interesse mais em adultos, porque os adultos são mais tolerantes com as dificuldades deles do que as outras crianças e pares, principalmente adolescente, viu, gente? Adolescente, a gente vê muito caso de bullying com estudantes com TEA, porque muitos adolescentes não têm assim paciência e nem têm dificuldade assim de e até os adultos, né, gente? Eu acho que a tolerância, a convivência é um desafio muito grande, tá certo? Então vamos lá. Aí, como eu já falei, né, a gente tá aí com esse vírus, graças a Deus, finalmente, né? Estamos aí na vacinação. Eu já me vacinei, as professoras aqui já se vacinaram, mas muitos ainda vão se vacinar. A população brasileira é muito grande, então a gente está nesse contexto ainda de transição, né? Então, quando chega aí essa pandemia, ela vai trazer um desafio enorme para a área da educação, né? Porque, principalmente no início, que tinha muita preocupação com as pessoas idosas, de que as crianças pegassem o vírus nas escolas, crianças e adolescentes, e passassem para os seus avós, para os seus pais. Então, houve realmente, no início da pandemia, aquele isolamento social, não é isso? Houve aquele isolamento social muito grande, que todo mundo passou em março, ainda não se conhecia o vírus e quais as implicações e como se defender desse vírus. Então, primeiramente, como eu falei, o isolamento social. Hoje, a gente fala de um distanciamento social, né? Hoje a gente para aí, né, uns 2 metros de distância, usa máscara, nos coletivos, né, dá para ficar 2 metros de distância, para não dizer o contrário, né? Não tem condições de haver um isolamento, um distanciamento social nos coletivos brasileiros, né? A gente sabe disso. Então, esse primeiro impacto da pandemia foi muito difícil para as pessoas com TEA. Eu tenho um filho que tem TEA, que tem o transtorno do espectro autista, hoje ele é um rapaz, tem 22 anos, e ele estava na faculdade presencial e, de repente, tudo desmoronou para ele. Não é? E, assim, as pessoas com telas precisam de previsão, de previsibilidade. E, assim, é muito difícil para ele entender. Eles têm um pensamento muito rígido, muito inflexível. Então, assim, para trabalhar com, vamos ver, bora ver como é que o vírus vai se comportar, vamos ver os impactos da vacinação. Para eles é muito difícil, eles precisam de um prazo. Meu filho dizia: mamãe, quando é que essa pandemia vai acabar? Quando é que eu vou voltar para a faculdade? Quando é que eu vou? E assim, no começo a gente tinha aquela possibilidade, eu não sei se vocês lembram, mas em abril as escolas tiraram férias na possibilidade de voltar em maio e não voltou, depois em junho. Então, assim, todas essas tentativas para os estudantes com TEA, isso causou e causa e tem causado uma angústia muito grande, né? Como a gente vai ver aí numa pesquisa que eu estou trazendo. Então, vamos lá. Quais são as recomendações da OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde? O distanciamento social, não é? Então, inclusive,
muitas pessoas reivindicaram que as pessoas com TEA, por algumas dificuldades, pudessem ser liberadas do uso da máscara, apesar que aqui em casa não teve esse problema, não. Meu filho usa máscara sem nenhuma dificuldade, né? Tem uns que realmente têm um pouco de resistência e outros não, certo? É complicado para eles, né? Então, o hábito de higiene pessoal de lavar as mãos e a máscara de proteção foi o que aconteceu. A escola, como eu já falei, foram os primeiros lugares a serem fechados, não é? Pois as aulas repletas de alunos, né, poderia ser um lugar de possível contaminação, e a gente sabe que é. É tanto que ainda começou agora o retorno gradual, eu já vi que os anos iniciais do ensino fundamental já está voltando, o ensino médio já voltou faz um tempo, então a gente está aí, né? E agora que os professores estão sendo vacinados, a cobrança para a escola voltar vai ser cada vez maior. Então, esse retorno vai causar também um desconforto para a pessoa com TEA que já estava se acostumando à rotina de estar em casa, né? Então, vamos lá, né? E hoje, como eu já falei, há um retorno das atividades, né, com os famosos protocolos de segurança, né, que não é fácil para as crianças com TEA se adaptarem aos novos protocolos de segurança, né, o distanciamento social, lavar as mãos. Se as crianças e os adolescentes ditos normais já é difícil trabalhar com protocolo de segurança, imagine estudantes com TEA, com síndrome de Down, com outras dificuldades intelectuais que existem por aí, né? Então, o que a gente tem hoje em relação ao ensino que tem sido realizado, né? Então, antes de falar um pouco do ensino remoto, eu vou falar um pouco do educação à distância, não está nem na ordem aí, mas eu vou falar, porque a educação à distância, EAD, a famosa EAD, já é uma modalidade que está em lei, que tem uma organização específica, não é? Ela é organizada para que tudo dela aconteça de forma online, as atividades, as avaliações. Existe um professor que produz o material, certo? E um tutor que vai acompanhar a atividade desse estudante no ensino online. Então, não há uma interação com o professor no ensino, na educação à distância, não, é EAD. É uma plataforma que vai ofertar a esse sujeito que frequenta um curso EAD, certo? Um conjunto de atividades, de materiais didáticos, certo? E avaliações para dar conta do processo de aprendizagem. Isso vai exigir um estudante que seja independente e capaz de acompanhar o ensino EAD, porque ele não tem um professor para interagir. Tem um professor que produz o material, as atividades e as avaliações, e um tutor que vai tirando a dúvida desse estudante. Isso seria o ensino EAD, certo? E o ensino híbrido, ele é o ensino presencial com o professor, certo? Mesclado com esse ensino EAD. Tem uma plataforma com as atividades e outro espaço que vai ter esse encontro com o professor no modelo presencial ou remoto. Aí a gente entra no que é o ensino remoto. O ensino remoto vai aparecer justamente na pandemia, no intuito de atender, de tentar sanar, diminuir essa dificuldade, essa não possibilidade de encontros presenciais que existia antes do coronavírus. Então, o ensino remoto não é uma coisa institucionalizada, mas foi uma forma que as escolas
as universidades, os centros universitários e faculdades, houve autorização do MEC para que acontecesse o ensino remoto e a possibilidade de acontecer também na escola. Então, como é o ensino remoto? O ensino remoto pode ser uma aula gravada pelo professor, com o conteúdo que ele ia ensinar, ou uma aula que acontece sincronicamente, ou seja, o professor e os estudantes estão ligados através de uma plataforma, como acontece aqui. Não é? Por exemplo, o professor vai para o Meet e se encontra de forma presencial, entre aspas, né? Não é corpo a corpo, mas está todo mundo ali conectado através de uma plataforma, que pode ser Teams, Meet, Stream, né? Tantas plataformas, Zoom que a gente existe, né? Que depois dessa pandemia, essas plataformas, elas proliferaram, né? Proliferaram. Então, hoje a gente tem muita plataforma. Então, foi um modo de tentar sanar essa dificuldade, porque a gente sabe que não é igual ao ensino presencial. Principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental e final também, é muito difícil o professor ensinar. Ensino médio, outra coisa. Vamos passar. Certo? Vamos pensar em algumas coisas. Por que é tão desafiante o ensino remoto? Né? Quais são os desafios desse novo normal? Primeiro, gente, o acesso à internet. Tudo bem, a gente tem aqui uma plataforma, mas será que nossos estudantes, que muitas vezes não têm um celular, não têm um computador, não têm condições de moradia, não tem água encanada, não tem esgoto, como é que ele vai poder acompanhar as aulas feitas de forma remota? Não é isso? Primeiro, acesso à internet. Segundo, muitos alunos, como eu já falei, não têm o recurso para esse tipo de ensino em suas casas. Desde recursos de mídias, celulares, até mesmo para as pessoas com TEA, a necessidade de um auxílio presencial de um docente. Os pais, como as pesquisas têm demonstrado, não têm formação para acompanhar o estudante, né? É engraçado que nesse tempo de pandemia, com todo esse sofrimento, ainda existe essa luta aí por esse homeschooling, né? É uma forma de assim, até de um ataque à profissão docente, né? Não ter esse olhar. E assim, o homeschooling como? E para as pessoas que não têm condições sociais, como seria esse homeschooling? Que muitas vezes a mãe nem terminou o ensino fundamental. Então, assim, é uma questão muito problemática, né? Que a gente tem que pensar e avaliar. Então, geralmente, né, para os alunos com TEA, gente, o acompanhamento pedagógico e específico que é feito no atendimento educacional especializado e na sala de recursos multifuncionais é muito importante. O apoio que ele tem, aquela estagiária estudante do curso de pedagogia, que fica ali com aquele estudante, ajudando o professor, porque tem que ser uma parceria. Porque tem professor que tem um estagiário e deixa tudo para o estagiário. Né? O estagiário não tem a formação que o docente tem. Né? Outra coisa, possíveis terapias, aulas, né? Psicopedagogos, psicólogos, fono, entre outros, como recursos pedagógicos possíveis a esses alunos, deixaram também de funcionar presencialmente, né? Apesar que hoje a gente está vendo o retorno gradual dessas atividades, né? O que acaba se tornando responsabilidade e incumbência dos pais que não têm formação acadêmica para tal. Então, se os estudantes ditos normais já houve um impacto significativo na aprendizagem deles com o contexto da pandemia, imagine os estudantes que possuem transtorno do espectro autista. Com certeza, gente, foi uma regressão.
não é? Porque quem trabalha com esse tipo de estudante sabe que cada melhora é uma vitória, que o processo de avaliação currículo escolar vai depender do estudante e não do currículo nem da avaliação. Então, eu não posso avaliar, eu não posso passar atividades para esse estudante igual a estudante da sala regular, a não ser que ele consiga acompanhar. Mas eu preciso levar em consideração, adaptar o currículo, fazer um plano de desenvolvimento individual junto com o professor do AE, do atendimento educacional especializado, porque esse atendimento ele é feito no contraturno e não no horário da aula regular, certo? Então, é importante adaptar o currículo e a avaliação a esse estudante, e é um direito dele por lei, certo? Está lá na LDB, né? A partir do artigo 58, a gente vai ver a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão, depois teve a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Houve até uma lei agora em 2020, proposta pelo governo federal atual, que era para que houvesse abertura de escolas novamente, como era antigamente. Mas aí não foi aprovado, o STF derrubou, né, votou contra, e a gente continua com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão, né? Porque mesmo com todas as dificuldades, com todos os desafios, ainda é o melhor. O processo inclusivo tem dado conta, claro que é necessário continuar estudando esse processo para apresentar melhores políticas. Aliás, gente, as políticas são boas, viu? São muito boas, muito bem escritas. O que precisa mesmo é programas, projetos, formações continuadas para que a inclusão, de fato, cada vez mais ela consiga atender a seu objetivo. E olhe que só o fato de a gente estar aqui nesse inclubio, o fato dessas duas professoras, Cristiane e Micheline, se interessarem em pensar em formar esses futuros professores e os professores que já estão atuando em sala de aula nessa perspectiva inclusiva, de fazer a gente pensar e refletir e dialogar sobre, já é assim, é muita vitória, né? Então, o processo inclusivo é muito jovem. A Lei Brasileira de Inclusão é de 2008. Então, assim, a gente está aprendendo. Agora, como todo processo de aprendizagem, tem suas descidas, suas subidas, e assim, a pandemia foi realmente um retrocesso, mas eu tenho fé, né, nos professores, nos estudantes, que a gente vai conseguir retroceder não, como é que eu posso dizer a palavra? A gente vai tentar reverter esse atraso. O que aconteceu com todo, tem acontecido, né, com todas as crianças e adolescentes, né? A gente vê as escolas privadas aí de alto nível bombando, né, com essas crianças que têm acesso à tecnologia, que têm dinheiro para, que têm condições econômicas, enquanto as crianças das escolas públicas estão lutando, né? Outra forma também que tem acontecido muito, os professores mandando as atividades para os pais pelo WhatsApp, gravando mensagens para tentar ajudar o estudante do outro lado a fazer a atividade, muitos professores escrevendo a atividade, digitando, imprimindo, mandando. Os professores têm tentado, na medida do possível, com suas condições, não é, tentando fazer com que essas crianças tenham acesso ao ensino e possam aprender, mas não tem sido fácil, a gente sabe que não, mas os professores têm lutado e a gente compreende, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aí o debate para pensar mais um pouco. Pensando um pouco nessa questão
eu encontrei essa pesquisa de Barros e Uma, que são pesquisadoras da Universidade Federal Fluminense, né? E que elas estudaram, é uma pesquisa muito recente. Ela foi publicada agora em 2021 e foi feita em 2020. E eu achei ela tão interessante porque tudo que a gente falou já aqui, elas estão trazendo a partir de dados empíricos, né? De dados que foram coletados, claro que de forma remota, né? Mas que é uma pesquisa bem interessante, né? O nome da pesquisa, o título da pesquisa é As Impossibilidades do Ensino Remoto para o Aluno com Transtorno do Espectro Autista, certo? Foi uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso, uma entrevista semi-estruturada que foi realizada com uma mãe de duas estudantes com TEA. E o que eu achei interessante é que uma que nomearam de Aline, o nome da criança não é Aline, tá? É um nome fictício. Frequentava o 6º ano do ensino fundamental, 2020, tá? Em uma escola pública do município de Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. E outra criança, filha da mesma mãe, Beatriz, que frequentava uma escola de ensino privado do mesmo município, do 2º ano do ensino fundamental. Então, assim, é uma mesma família, uma mesma mãe, uma mesma dinâmica, e essa mãe tem essas duas meninas que têm o transtorno do espectro autista e que estão inclusas no ambiente escolar. Então, a intenção dessa pesquisa era justamente tentar compreender como é que foi esse processo de pandemia, os impactos da pandemia na aprendizagem dessas estudantes. Como é que ficou esse ensino e essa aprendizagem, né? Então, eu trouxe assim um pouquinho dos resultados, tá? A pesquisa está até aqui nos referenciais, se alguém quiser estudar, e eu achei bem interessante, né? Segundo a mãe das meninas, o início das atividades de forma remota foi muito difícil. E se foi, né, gente? Como foi desafiador para as famílias e também para a escola que tem filhos com transtorno do espectro autista. Porque, assim, é um susto. Essas crianças vinham ali na rotina, de ir para a escola todo dia aquele horário, fazer a atividadezinha, voltar para casa, e de repente aquilo acabou-se. Né? Para as crianças com TEA é muito difícil. Né? E a mãe, muitas vezes, a mãe precisa da escola. Ela precisa da parceria para que ela também tenha um tempo para ela, né? Porque não é fácil você ter um filho com o transtorno do espectro autista, dependendo do grau, né? Então, a mãe, outro dado muito relevante da pesquisa foi que a mãe destaca a diferença entre a escola pública e a privada. Segundo ela, né, os resultados disseram que era muito grande, que era diferente, certo? Muito grande o apoio ofertado. Também era Deixa eu ler de novo. A mãe destaca que a diferença entre as escolas públicas e privadas é muito grande e o apoio ofertado também completamente diferente. Pronto. Isso aqui é a fala da professora, da mãe, da criança. Na escola pública foi criado um grupo de WhatsApp, onde são enviadas uma atividade manual a ser feita, onde a Aline não acompanha. Ou a mãe não está sabendo dar o suporte, ou a professora está dando uma atividade que não condiz com as possibilidades da criança, não é isso? Já conversei com a psicóloga e a psicopedagoga. Ela está enviando vídeos do YouTube para que eu faça com ela. Na escola da Beatriz, particular, é diferente. As atividades são em apostilas adaptadas, não é? Mas a gente também não pode fazer juízo de valor, né, gente? Tem que entender qual é o desafio desse professor, da escola privada e da escola pública, certo? Então, as autoras vão dizer o seguinte: precisamos reconhecer
que a situação atual é um desafio aos professores e que muitos não estão preparados. A gente não estava nem preparado para o ensino remoto, quanto mais para a inclusão dentro desse novo formato, desse novo normal, não é isso? Então, de outro, temos a concepção da mãe, a qual representa muitas famílias, de que, mesmo não havendo a pretensão de que a escola dê conta de tudo, há o desejo de que a mesma consiga encontrar uma maneira de diariamente envolver o aluno, não deixando esquecer do papel da escola. Então, qual é o nosso desafio enquanto professor nesse contexto de pandemia? Porque, assim, a gente não pode esperar a pandemia passar. Não é, gente? A pandemia é um estado ainda que vai permanecer um pouco. Não é? Se houver realmente o retorno às aulas, não vai ser todos os dias, vai precisar ser escalonado, vai precisar fazer rodízio, e a gente tem que pensar e incluir essas crianças, esses adolescentes com TEA, sim. É um direito que eles têm de aprender. Então, muitas vezes o professor, ele esquece que tem esse estudante. Agora, claro, a gente sabe que é um desafio, que não é fácil. Então, que caminhos a gente pode fazer? Primeiro, a formação docente, não é? Para o desenvolvimento de práticas inclusivas, que é isso que a gente está fazendo aqui. Não é? Essa live aqui é uma tentativa de fazer a gente refletir sobre o nosso papel enquanto professor diante de pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. Elas têm o direito à aprendizagem. O professor também é um sujeito humano sobrecarregado, que muitas vezes estuda, que trabalha em 2, 3 expedientes para poder ter um salário digno para sustentar a sua família. Muitas vezes ele trabalha numa escola que não tem condições físicas nem recursos humanos para auxiliar ele, mas mesmo assim, né, a gente tem o nosso compromisso ético, político e social com as pessoas, com os nossos estudantes. Então vamos pensar, vamos estudar, vamos buscar formação continuada para como é que a gente pode, o que a gente pode fazer, né? Vamos nos unir, nossas parcerias, não é isso? O contato com os estudantes é outro dado muito importante, né? Se eu estou lá, um WhatsApp dessa mãe, não é? Um WhatsApp desse estudante, incluir, fazer um grupo, telefonar, não é? Utilizar, gente, as possíveis parcerias que a gente pode ter, o professor do AEE, o apoio, o estagiário que trabalha na escola, vamos delegar, vamos tentar mobilizar para que essa atividade adaptada, tá? Não pode ser uma atividade que o estudante não possa acompanhar, porque assim, quando essa atividade vai e volta, o professor pode fazer uma avaliação de como essa criança está desenvolvendo, conversar com essa família, né? As relações com as famílias e prioridade para que estas consigam desenvolver pedagogicamente as atividades propostas pelos professores. Então, eu gosto muito de Cortella, né, que ele diz que a escola também educa os pais. Não é? A maioria dos pais das escolas públicas não tem uma formação intelectual que possa auxiliar. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer esse meio de campo mesmo, esse contato com os pais e ajudar, não é? Com essas parcerias com o coordenador pedagógico, com o gestor, com o professor do AE, criar cartilhas, não é? Pensar para que a gente possa tentar alcançar essas crianças, né? Essas crianças e adolescentes, para que eles possam aprender as adaptações curriculares que sempre foram tão fortes e tão necessárias na inclusão de pessoas com deficiência intelectual e com TEA, não é? E com outros transtornos também.
adaptar o ensino remoto a esses estudantes. Então, se por acaso eu estou tendo essa aula nessas plataformas, eu preciso chamar o estudante com TEA, porque assim é até o momento dele encontrar com os coleguinhas e compreender que a escola não acabou, que a escola continua, que a gente hoje está passando por esse momento, mas que esse momento vai passar e que a gente vai se reencontrar. Então, é uma forma até de a gente dar segurança, porque a escola é importante para a criança e o adolescente que possui o TEA. Agora, sim, uma coisa que o professor tem que ter cuidado, principalmente o professor do ensino médio, o professor do ensino médio, é bom que ele tenha cuidado com a linguagem que ele utiliza dentro da plataforma, porque essas pessoas com TEA, elas têm muita dificuldade de, é, de entender figuras de linguagem, piadas, como é que eu posso falar? Muita abstração. A linguagem, quanto mais direta, melhor. Quando a gente está lidando com estudante com TEA, é bom a gente chamar sempre pelo nome, que esse estudante ele tem essa dificuldade de olhar o professor. Então, por exemplo, eu tenho um estudante com TEA que se chama João. Eu faço, João, olhe para mim, liga o microfone, João, eu quero ouvir sua voz. João, liga a câmera aí, eu quero te ver. Sempre interagir, porque se você esperar que ele interaja com você, ele não vai interagir. Não é? E sempre usar uma linguagem direta, porque figura de linguagem, conotação, piada, abstração, eles têm muita dificuldade. Um texto, quanto mais direto, melhor. Muita imagem, trabalhar a imagem. Assim, o problema é se todos têm acesso à questão da internet, à questão do computador, mas, mas a máquina, o computador, ele pode ser até uma ferramenta positiva quando o professor aproveita esse momento de utilizar esse recurso que é o do computador, da imagem, para aproveitar e trabalhar uma linguagem que muitas vezes vai ser acessível não só ao estudante com TEA, mas também aos estudantes que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Então, segundo as autoras, adaptar o ensino remoto a esses alunos em tempos de isolamento social, torna-se um diferencial poder conversar, interagir com pessoas que não fazem parte da rotina familiar, pelo menos por vídeo. Mas, no caso de escolas públicas, além desse tipo de atividade não conseguir ser ofertada, sabemos que, na realidade, muitos alunos não possuem recursos midiáticos para tal atividade. Mas se o professor puder gravar um vídeo curto que seja, não é, para poder ter uma interação com esse estudante, para que ele possa poder, né, interagir com o professor e com sua turma. Não é? Segundo as autoras, faz parte da prática docente. Debruçar-se faz parte, gente. Desde que a gente inventa de fazer licenciatura, de fazer um curso de pedagogia, que a atividade de pesquisar, a formação continuada, ela é intrínseca à profissão docente, né? Então, debruçar-se diariamente em estudos teóricos sobre como atuar com essas crianças e adolescentes, além de buscar novas alternativas para que o trabalho seja eficaz. Procure o colega, muitas vezes o colega ele já tem uma experiência que deu certo, não é? Vale ressaltar que nenhum livro, artigo ou outro, o docente encontrará uma receita para atuar com esses alunos. Até porque, gente, a diversidade é muito grande, pois, antes de tudo, são seres humanos com suas especificidades, personalidade e história, sendo o sucesso ou o fracasso muito relacionado
as constantes tentativas pedagógicas a eles direcionados. Então, cabe a nós, enquanto docentes, buscar alternativas para que a gente possa incluir de forma significativa esse estudante também no ensino remoto, né? Compartilhar com os nossos pares, com o coordenador pedagógico, com o gestor, com o professor do AE, se esse estudante tem um acompanhante em sala de aula, um apoio pedagógico, delegar, fazer uma troca para um WhatsApp, uma mensagem, uma atividade adaptada, né, para que a gente possa garantir a esse estudante o seu direito de aprender e estar incluso socialmente. Então, eu agradeço, né, por ter mais uma vez, espero ter podido compartilhar um pouco, né, do pouco da experiência que eu tenho, tanto quanto docente, quanto mãe de uma pessoa que possui o transtorno do espectro autista. Certo, professora Micheline? Estou às ordens aí, viu, gente? Fiquem à vontade para que a gente possa discutir mais um pouquinho sobre o assunto. A vez é sua, viu, professora querida? Sempre vai ser minha professora. Sempre, sempre. Mas hoje quem está dando aula é você. Assim, a gente sabe o quanto o tema autismo ele é muito requisitado, é algo que não se esgota nunca, né? Mas eu estou encantada, e você sabe que eu não sou de fazer falsos elogios, com a forma com que você trata o tema. Você traz muitos desdobramentos, hoje trouxe muitos exemplos práticos também. E assim, eu fiquei aqui sendo sua aluna hoje, né? Professora, que orgulho! O meu papel de mediadora hoje é mais instigar você a falar um pouquinho ainda mais. O que eu acho quase que impossível, porque você realmente falou muita coisa. Você trouxe muitas coisas importantes na noite de hoje, né? Mas, assim, pontuando um pouco das coisas que você trouxe, você traz logo de cara a questão da lei Berenice Piana, né? E você sai fazendo os desdobramentos mais importantes para a noite de hoje, e fala naquele artigo 3º de que é extremamente importante essa lei, porque ela garante, de modo especial, para esse público, né, com TEA, que ele tem que ter acesso à educação e à escola, ao ensino profissionalizante. E aí, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre, por exemplo, nesse mesmo artigo, a gente tem falando lá que em casos de comprovada necessidade, a pessoa com TEA, incluída em classe comum de ensino regular, ele tem direito a um acompanhante especializado. Você falou agora, né, do atendimento a EEDO, desse acompanhante, mas, assim, se eu tiver equivocada, você me corrija. Não, na lei não tem dizendo como se comprova essa necessidade. Então, assim, como cada autista é um ser humano único, ele tem as suas necessidades próprias, suas habilidades, que você tocou muito bem, e tem suas limitações. Às vezes, as habilidades são tantas que o acompanhante ele é dispensável. Às vezes, há uma certa limitação, né, que compromete, e aí é necessário um acompanhante, até mesmo para tentar sustentar a atenção dele na sala de aula. E aí, para a gente se afastar um pouco dessas questões subjetivas, né, de que, pela minha perspectiva, pela minha experiência, eu acredito que esse aluno com TEA deve ter acompanhante, esse deve... E a gente se aproximar um pouco mais dos critérios técnicos, eu gostaria de saber, na prática, como é que a gente está definindo né, qual autista vai receber mediação, né, acompanhamento em sala, e quem é que está fazendo isso? Quem está tomando essa decisão? Certo. Olha, o que avalia se esse estudante tem a necessidade ou não de um acompanhante vai ser em relação ao cuidado pessoal. O critério de acompanhante, para ter um acompanhante dentro da sala de aula, vai depender da questão do cuidado pessoal. Se esse estudante ele é autônomo,
se ele tem autonomia em todas as áreas, ele não vai necessitar de um acompanhante. Agora, se ele é um estudante quieto, se ele é um estudante que tem problemas comportamentais, que precisa ter um cuidado, uma pessoa que vá levar ele ao banheiro, uma pessoa que vá levar ele para a hora do lanche, para a alimentação, aí sim ele vai precisar de um acompanhante. O que vai classificar se ele precisa ou não é o autocuidado, não é a questão pedagógica, não. Não A é questão questão, de sustentação, não, de atenção, nada disso. não, pode até, quando ele tem um cuidador, o acompanhante em sala de aula, que pode ser um estagiário ou um apoio, aí esse também vai dar o suporte pedagógico. Mas o critério é mais a questão da autonomia. Claro que na área pedagógica também, mas o autocuidado é muito mais, vai exigir mais ainda se esse estudante tem um acompanhamento ou não. Agora, se esse estudante ele é autônomo, ele é capaz de acompanhar a aula, ele é capaz de ficar sentado, observando o professor, mesmo com alguma dificuldade, ele não precisa de um acompanhante, não é necessário. Eu acho que, assim, até estimula a autonomia. Não é bom que um estudante que tem uma competência de autonomia tenha um acompanhante, não. É mais para aquele estudante que realmente não tem muita autonomia e que necessita de alguém do lado para ele poder se comportar em sala de aula, para ele poder ir no banheiro, para ele poder se alimentar. São mais esses os critérios que vão exigir ou não se esse estudante precisa ter um acompanhamento ou não. Até porque a atividade pedagógica é de obrigação do professor e não do acompanhante, que é uma coisa que acontece muito em sala de aula. Muitos estudantes de pedagogia, que são estagiários, que são acompanhantes, eles reclamam muito. Eles dizem que o docente quer que eles façam tudo, né? A atividade, como a atividade, não só acompanhar aquele estudante, mas também fazer a atividade. Só que o estudante de pedagogia ele não é o docente da sala de aula. Ele não é quem vai ensinar, ele não é quem vai administrar o currículo, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. É o professor formado no curso de licenciatura. Quem domina o conteúdo é ele. Então, quem está na área pedagógica, ele é que tem que ofertar a atividade. Aí, se esse estudante precisa de um acompanhante, o acompanhante pode auxiliar na atividade, mas não é ele que vai fazer a atividade, é o professor, certo? Com a ajuda do professor do AEE, que vai fazer essa complementação, que é outra queixa muito grande, porque o professor do AEE é sempre no contraturno, então ele nunca encontra o professor da sala regular. Aí por isso que tem que ter essa questão do WhatsApp, né, da comunicação, para que o trabalho possa ser um complementar e suplementar o outro, e não o substituto do outro. Ok. E assim, como é que você. Porque hoje a gente está nesse cenário pandêmico, presencial ele foi suprimido, né? O tempo de acompanhamento também, né? Ou reduzido ou suprimido, né? Como é que você vê, então, a questão da parceria com os pais? Que papel os pais assumiriam, né? Porque a gente tem o AEE na escola, tem o acompanhante, tem um papel bem distinto. Mas esse pai, e essa mãe, ou essa pessoa responsável pelo aluno com TEA, qual seria, então, a função, o papel dele na mediação, por exemplo? Alguma Eu coisa. acho que, assim, é desafiante, né? Porque com certeza, os pais é quem estão tendo que acompanhar essa atividade, principalmente uma coisa é o estudante da classe média alta, que o pai pode pagar um especialista, um pedagogo, outra coisa é o estudante da escola pública, que muitas vezes esses pais não têm formação para. Então, a parceria entre família e escola tem que ser maior ainda, para que a escola possa ajudar esses pais a auxiliar esse estudante na sua atividade, porque os pais acabaram virando protagonista, não é? Principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. É isso que a gente tem visto, que os pais é que recebem a atividade e tem que passar para os filhos. E muitas vezes os pais não sabem, é a mesma problemática, viu? Não é muito diferente, não.
Então, assim, os pais acabam realmente se tornando o protagonista. É aí que a relação família e escola precisa se estreitar mais ainda. A gente precisa usar o telefone, o WhatsApp, os canais de comunicação, para que os pais possam realmente dizer ao professor e à escola o que está acontecendo com esse estudante, qual é a dificuldade que ele está tendo com a atividade, com a tarefa, senão é exclusão social. Não é? Acaba sendo uma dupla exclusão, porque a criança nem está na escola e nem está tendo suas atividades acontecendo em casa de fato. Né? Então, tem que aumentar essa parceria. E assim, como é que você, no caso, a gente sabe da precariedade da formação mesmo acadêmica, né, cultural, da maioria dos pais. Como é que você consegue enxergar a escola realizando algum treinamento? Porque, assim, a atividade que você está propondo com esses... Desculpa, porque a gente fica vendo o chat e aí fica correndo as coisas aqui, né? Mas, assim, como é que você consegue perceber, por exemplo, a escola tentando treinar esse pai dentro das limitações dele, para que ele possa realmente ajudar a escola e, no caso, o professor de sala regular e também o AE, para que esse aluno ele não tenha perdas, porque ele já atingiu, já alcançou, né, consolidou alguns comportamentos, algumas aprendizagens. Como é que a gente pode treinar esse pai, essa mãe, para que isso não se perca e também haja a possibilidade desse aluno adquirir novas aprendizagens? Aí a gente vai também, sabe, Micheline, pensar na função social da escola. Porque por isso que a pandemia, eu acho que ela acabou atingindo em cheio as pessoas com TEA, os estudantes com TEA, por causa dessa questão de socialização, que a escola é tão forte para eles. Porque o importante não é a quantidade, né, de atividades que esse estudante possa fazer. Claro que a gente tem que estar sempre criando canais e atividades para que esse estudante saiba que a escola dele está ali, que a escola está viva, que ele vai voltar. E que tente, de alguma forma, dialogar com esses pais para que esse estudante possa estar fazendo alguma atividade, mas não nessa perspectiva de quantidade, mas assim, qualidade, porque o importante é que a criança sinta que a escola está ali, que ela existe e que a intenção é que ela seja incluída socialmente. Está entendendo? Então, é nessa perspectiva que eu penso. Claro, a gente tem que trazer atividades para essa criança, mas de uma forma processual, para que possa ser um conteúdo adaptado, com a possibilidade que ela possa fazer junto com a família. Senão, a gente fica só. A gente volta àquela questão conteudista, né? Da quantidade do conteúdo que a criança é capaz de assimilar. A intenção não é essa. A intenção é que a criança seja inclusa e que ela saiba que a escola está ali, e que ela vai voltar e que ela possa continuar se sentindo incluída, né? Até que possa voltar para a escola. Não sei se eu respondi a pergunta. Ok. Assim, a gente vê aqui no chat algumas curiosidades sobre essa. Na realidade, a gente sabe que o ensino híbrido, a EAD, né, já está consolidada, validada na literatura, mas o ensino remoto é algo emergencial que, infelizmente, está perdurando, mas a gente sabe que, por ser emergencial, é precário, né? A gente pegou e fez um transplante, pegou o que a gente tinha no presencial e colocou no ambiente virtual. E, obviamente, o ambiente presencial, por algumas dificuldades que a gente tem, que é normal, mas ele é extremamente rico, porque a gente tem o contato pessoal, a gente tem a possibilidade de sair dos muros da escola, a gente pode, né, trabalhar com experimentação, pode trabalhar com diversas coisas, né? E aí, tem algumas perguntas no chat que, independente do cenário, do modelo, né, utilizado para ensino, é de responsabilidade do professor entregar uma aula inclusiva, uma aula acessível,
né? E aí a pergunta é, dentro de um desenho, assim, universal de aprendizagem, né? Onde a gente tem que pensar os objetivos para quais sujeitos a gente está fazendo, quais são as estratégias, quais são as recursos e até as formas de os alunos se expressarem e você avaliar, quais seriam as dicas, né? Aí, uma das perguntas, quais seriam as dicas que você teria para que esse professor, o que é que ele poder priorizar nesse desenho universal da aprendizagem, nas aulas dele, por exemplo, de ciências ou de outra disciplina de um modo geral, mas que ele pudesse priorizar no seu planejamento. Olha, para mim, eu sou professora, né? E eu tenho dado muita aula no ensino remoto, muita aula mesmo. E assim, o grande desafio não é só para o estudante com deficiência, não, mas para todo estudante, é como manter interessado numa aula durante 2 horas, digamos, nesse formato aqui do ensino remoto. Não é fácil. Quando eu estou na aula de doutorado, eu me distraio. A dificuldade para voltar é muito grande. Então, assim, é diferente da sala de aula. A sala de aula é muito rica, a presença humana já influencia você. Então, eu tenho que dar vida a esse objeto inanimado aqui. E o grande importante, uma coisa que é muito importante, que eu tenho visto na minha experiência no ensino remoto, que meus estudantes não ligam câmera, não são obrigados a ligar, é conhecer ele pelos nomes. A criança ou adolescente com TEA, conheça ele pelo nome, chame, convide os colegas, os demais, a incluir. Porque quando ele se sente pertencente àquele grupo, ele vai interagir. Por incrível que pareça, muitas vezes o remoto é mais interessante para ele do que o presencial, que ele tem a dificuldade de se pôr. E às vezes ele ali, sem câmera, ele consegue digitar uma palavrinha. Então, o professor ele tem que estimular essa participação. A inclusão não é só a inclusão numa sala de aula presencial, mas também na sala de aula virtual como essa. Então, conhecer o estudante pelo nome, certo? Eu tenho estudante com TEA no ensino superior. Chame pelo nome. Fulano, você está aí? Está gostando da aula? Qual é a sua dúvida? Porque senão esse estudante vai passar como acontece na sala regular. Vai passar e o professor termina o ano letivo e parece que aquele estudante nunca existiu, né? Tem professor que prefere o comodismo, né? Mas aí, olha, eu posso, né? Fulano, eu sempre faço isso. Quando eu estou dando aula, eu paro. Aí, os professores, o que é que aconteceu? Ninguém está falando, eu vou ficar calada também, eu não estou vendo vocês. Aí a gente começa a estimular a interação, trabalhar com imagem, né, com outras linguagens, com a fotografia, com desenhos, com aquilo que é do interesse daquele estudante, porque geralmente o estudante com TEA ele tem algum interesse. Então, por isso que é bom o diálogo com a família, com a mãe, com os pais, porque muitas vezes essa criança tem outro cuidador. Nem todo mundo hoje tem um pai, uma mãe, tem uma tia, uma avó, um primo. Chama para perto e faz, e aí, fulaninho está assistindo aula, o que é que ele está achando? Quais as dificuldades? Fazer sempre essa diagnose para tentar acompanhar como é que está acontecendo a aprendizagem, como os outros estudantes também. Agora, isso, o professor precisa de apoio. Por isso que o professor ele tem que fazer amizades, né? Tem que ter os seus coordenador pedagógico, professor do AE, né? Tentar inserir porque no coletivo a gente consegue fazer a inclusão. Um trabalho multinível. Isso. Uma andorinha só não faz verão, não, mas o professor, no coletivo, ele consegue sim. Então, voltando um pouquinho para. Eu gostei muito de uma parte que você colocou, né, da importância da gente se atentar à relação com as famílias, né? Que elas consigam desenvolver pedagogicamente as atividades propostas pelo professor. E assim, eu estava lendo um artigo que é de Araripe e colaboradores, né, de 2020,
exatamente sobre o atendimento remoto a crianças com TEA, né? É um grupo de terapeutas de São Paulo, que tem uma clínica, e aí eles têm feito esse atendimento, obviamente, presencial, e agora, na suspensão das atividades, eles estão se vendo nessa de manter esse contato remoto. E eles reafirmam, assim como você colocou ao longo de toda a sua apresentação, da necessidade da parceria com a família, certo? Uhum. E ele diz que, para que não haja descontinuidade no atendimento, e aí a gente puxa, eu vou falar da perspectiva do terapeuta, mas a gente vai tentar transpor para a questão da educação, né? E aí ele fala que, para não ter essa descontinuidade no atendimento, é preciso que 3 diretrizes básicas sejam seguidas, onde o pai e a mãe ali são os mediadores, entre eles e a criança, né? Então, ele traz uma primeira diretriz, que é a organização da rotina visual. E você, logo no início de sua fala, você falou que eles têm uma rotina muito dura, né? Eles se estabelecem, eles se acalmam dentro dessa rotina mais inflexível, até você colocou isso, né? E ele sugere que seja feito um quadro de rotina. Pode ser um quadro diário, semanal, mensal, para tentar, assim, contornar os comportamentos problema, alguma fuga, alguma desregulação que leve a uma birra ou uma crise, né? E eles dizem que é importante nessa orientação para o pai, que eles estão fazendo essa orientação à distância, que os pais informem aos seus filhos quando houver alguma mudança dentro desse ranking de atividades, ou de posição, ou de exclusão, de nova inserção, para que ele trabalhe com a questão da previsibilidade. E aí a gente minimize essas desregulações, certo? E também ele orienta os pais a investigarem junto com os filhos quais seriam as preferências. Você falou de preferência lá na frente. Quais são as preferências dessa criança, desse adolescente, para converter aquilo, ou uma situação, ou um brinquedo, ou um objeto, em reforçador. E todas as vezes que forem propostas uma atividade ou um comportamento, né, que seja esperado, e ele atinja isso, de modo a, assim, recompensar, esse reforçador é entregue. De outro modo, eu já li coisas, por exemplo, sobre o ABA, né? Sobre análise comportamental aplicada. E tem uma via naturalista, que diz que os comportamentos que são desejados de serem desenvolvidos nas crianças, as aprendizagens, não necessariamente deve ser feito naquela mesinha de clínica, onde a criança fica na frente do terapeuta, ou no caso de um AEE, ele fica na frente do AEE, e aí ele vai repetindo aquele comportamento até que ele internalize. Porque se você pega essa atividade e dilui dentro de brincadeiras e do cotidiano dele, às vezes é muito mais produtivo e generalizável. E, por exemplo, a questão da imitação, né? A questão do contato visual, que poderia ser ensinado, pode ser feito numa atividade de, vamos montar o lanche da tarde, então cada um vai montar o seu sanduíche, e aí ele vai vendo o que é que coloca, o primeiro pão, depois, né, o queijo e tal, e ele vai imitando, tal. E aí eu fiquei naquela, né, qual seria o ideal, na sua opinião? É fazer essa atividade diluída, né, dentro das atividades dele, e se isso não quebra um pouco da questão do quadro de rotina. Então, na sua opinião, esse quadro de rotina, ele contradiz essa ação, e essa construção do quadro de rotina, se você concordar, ela pode ser feita junto com o adolescente, junto com a criança, e não um quadro imposto pelos pais, pelo professor, pelo AEE. Seria mais ou menos essa pergunta. Professora, parabéns, viu? Gostei aí do domínio teórico sobre a temática. Mas você está trazendo um ponto não, agora muito... sou aluna aplicada, lembre-se. Mas você está trazendo uma questão muito fundamental. Por isso que eu gosto da escola. A escola, ela é desafiante para o estudante com TEA, porque a escola não é previsível. A escola, por mais que tenha uma rotina estabelecida, ela sempre foge da rotina.
Então, na minha perspectiva, e de acordo com alguns teóricos, eu vou mais para uma abordagem psicanalítica mesmo, do TEA. Eu acredito assim que muita estrutura não é bom, porque acaba que a criança e o adolescente, ele não consegue lidar com o imprevisível. Claro que existe um limiar, certo? Eu sempre vou com a criança e com o adolescente até onde ele aguenta. Se eu percebo que esse adolescente está ficando descompensado, aí eu não vou mais insistir. A aprendizagem, a adaptação de qualquer rotina, de qualquer inovação, ela tem que ser feita nessa perspectiva. Eu não sou muito a favor do behaviorismo e do estruturalismo muito forte, não, porque acaba engessando a criança. Então, é bom que a gente dê uma certa estabilidade, uma certa tranquilidade, uma certa previsibilidade, mas sempre trazendo novos desafios, sempre aos poucos dosando uma novidade, senão a criança ela vai descompensar mais fácil. Quanto mais segura ela tiver, mais se houver alguma mudança, ela vai descompensar muito fácil. Então, eu acho mais interessante que a gente crie desafios, que a gente estabeleça uma rotina assim, que a gente estruture a hora de acordar, a hora da escola, a hora da atividade, até para que essa criança internalize a sua rotina, mas sempre propondo que pode acontecer alguma coisa diferente. E outra coisa, eles surpreendem. Eles surpreendem. Por exemplo, meu filho, no início ele faz terapia e aconteceu a pandemia. Então, depois de uns 2 meses, a psicóloga fez: olha, ele não pode ficar sem terapia. Aí eu disse: olha, está muito difícil para Israel compreender, eu disse até o nome dele, está muito difícil para ele compreender como é que as pessoas estão dentro da tela. Você está entendendo? Ele é acostumado com o presencial, de estar frente a frente com as pessoas, e de repente ele estava ali vendo as pessoas e escutando as pessoas através de uma tela. Isso para ele era doloroso. Doía os ouvidos, os olhos, ele não queria, ele fazia assim. Aí ela fez: vamos começar ele só ouvindo? Vamos começar ele só ouvindo, eu tá certo, vamos lá. Aí ela ligava para ele, conversava com ele e perguntava: você quer ligar a câmera? Não, ele não quer. Você quer fazer uma vídeo? Não. Aí chegou um dia que foi aniversário de uma colega dele lá do grupo, que ele faz em grupo. Então, eu liguei o computador e sentei e fiquei assistindo. E ele descompensado com a situação. Aí ele foi lá e sentou do meu lado, no final, para dar tchau. Na outra semana ele já entrou, já ficou 10 minutos. Na outra ele ficou 50. E hoje, toda terça-feira, ele espera pela terapia dele. Então, é um processo. As mudanças, elas são difíceis para eles, mas não impossível. Por isso que a gente não pode nem estar numa perspectiva que não tenha estrutura nenhuma, porque muitas crianças e adolescentes com TEA descompensam, porque os pais não dão nenhuma estrutura a essa criança, então ela chega na escola descompensada, dá trabalho na escola para poder aprender a se concentrar, e às vezes a escola nem consegue ter esse olhar de entender o que está acontecendo com essa criança, porque essa criança está descompensada. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de desafiar a criança e o adolescente, senão ele não amadurece. Né? Vai estar, então, e eles são, viu? Eles são capazes, sim, de sair dessa estrutura e de até surpreender. Então, eu não gosto, por isso que eu gosto da escola. Porque a escola não tem boquinha, não. Ou vai ou racha. Lá na escola você está no meio das outras crianças, das outras adolescentes, e eles conseguem, assim, no grupo, evoluir. Então, a escola é o melhor lugar para uma criança com TEA se desenvolver, um adolescente. Agora, toda mudança vai exigir um tempo e uma adaptação maior. É interessante o quadro, sim, para ajudar a criança a
principalmente as crianças mais comprometidas, é bom, mas as crianças no nível moderado e leve não precisam de quadro, não, elas conseguem se adaptar muito bem à escola e às mudanças, agora sempre com o tempo. Olha, são muitas perguntas no chat aqui. A gente vai, na medida do possível, mas a gente já está com o tempo esgotando e a gente tem que terminar. Então, assim, a noite passa tão rápido, como diz Cris, né? Essas falas, essas lives são muito rápidas. E, assim, eu gostaria muito de agradecer a você, Márcia. É sempre sem falsa modéstia, é sempre um prazer ouvi-la, porque você realmente traz de uma forma muito clara e muito simples para a gente tentar entender esse universo, que é um universo extremamente complexo, né? Bom, então a gente vai encerrando aqui um pouco essa nossa conversa e vai chamando a Cris, né? Esperando aí a fala da Cris. Bem, pessoal, como Micheline falou, né? Nosso tempo e nosso evento já estão acabando. Chega até já dar uma saudade, né? Correu super rápido. Márcia, como sempre, muito competente, fala com muita propriedade. Que momento rico. Tranquilo, a gente ficaria aqui o resto da noite escutando o que ela tem para nos dizer, não é? Então, é sempre, sempre muito enriquecedor ouvi-la. Muito obrigada, Márcia, mais uma vez por você abrilhantar o nosso evento. E obrigada, Micheline, pela mediação excelente, por todo o debate suscitado. Foi ótimo. E antes da gente se despedir e encerrar a nossa CEIBio, vocês gostariam de uma palavrinha final para quem está nos ouvindo? Eu quero só agradecer o convite das professoras, aqui o pessoal, o tradutor de Libras, todos que estão participando desse congresso, que a gente possa, gente, aprender e incluir. Né? Aprender sempre e incluir sempre. Então, muito obrigada e uma boa noite a todos. Eu quero desejar uma boa noite a todos, agradecer pela participação, né, no evento. É um evento que é extremamente importante, já tem seu lugar, né, já é reconhecido a sua importância, e parabenizar a Cris pela organização, sempre impecável, e agradecer a Márcia e a oportunidade de estar mais uma noite discutindo inclusão com um bate-papo, né, porque na realidade hoje foi um bate-papo, mas um bate-papo tão rico que a gente nunca vai sair daqui igual como a gente chegou. Então, assim, eu queria agradecer e desejar a todos uma excelente noite. Bem, para finalizar, eu gostaria também de agradecer a todos e todas vocês que assistiram às nossas transmissões, a todos que apresentaram trabalhos e as professoras da rede que compartilharam as suas experiências. Vocês nos ajudaram a construir mais uma CEIBio linda. Muito obrigada. E como também não poderia deixar de ser, um agradecimento muito especial a todos da família Inclubio, que aqui estão representadas nas pessoas de Tatiana, nossa intérprete, de Joanes e Marcela, que cuidaram mais diretamente dessa transmissão, e de Micheline, grande parceira na vice-coordenação. Então, até o próximo ano, pessoal. Esperamos que a próxima CEIBio seja presencial para todo mundo. Então, até lá, se cuidem, usem máscaras e mantenham o distanciamento social. Grande abraço para todos e todas vocês. Boa noite. Tchau.